Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Jesus. Estamos retomando hoje a nossa série de vídeos Café com Jesus, para falarmos do Mestre, para falarmos dos ensinamentos do nosso divino Mestre Jesus. E hoje, para retomarmos, eu pensei em falar sobre aquela passagem em que Jesus cura à distância, sem mesmo estar perto, um servo de um centurião romano. Jesus estava com seus discípulos na rua, em uma cidade de Israel, e de repente se aproxima um centurião romano, o que sempre causava um espanto nos judeus, um temor, um receio, um medo, né? Da aproximação daquele romano. Eles odiavam os romanos, então eles não gostavam de nenhum contato físico, nem pensar, e não gostavam nem de falar, nem de se aproximar, e era um grande pecado, um grande motivo de poluição para eles a presença de um romano em suas casas, né? Os judeus não admitiam que um romano entrasse em suas casas. Mas é claro que em alguns momentos, em algumas situações, os romanos entravam à força, né? Mas isso, para eles, radicais, contaminava a casa, contaminava todos. Depois tinham que fazer rituais de descontaminação da presença de um romano. Mas Jesus era diferente. Jesus era muito diferente dos judeus do seu tempo, né? Do seu povo. Jesus não odiava ninguém. Jesus não odiava nem os romanos, que eram os dominadores de Israel, né? Massacravam às vezes o seu povo, crucificavam pessoas. No tempo de Jesus, e mesmo muito antes de Jesus, os romanos já tinham crucificado milhares de pessoas, né? Mas Jesus, mesmo assim, não odiava os romanos. Ele não odiava os romanos. Pelo contrário, Jesus pregava o amor ao próximo, e esse próximo seriam todos. Ele não excluía ninguém. Ele pregava o amor, inclusive, aos inimigos, como os romanos eram considerados os maiores inimigos dos judeus de Israel, né, os israelitas. Mas Jesus não pregava o ódio aos romanos, mesmo vendo pessoas serem crucificadas, serem mortas, e aquela dominação toda, às vezes dura, dos romanos. Nem assim Jesus pregava o ódio aos romanos, nunca pregou uma revolução armada, uma revolta armada contra os romanos. Jesus só falava de amor, só pregava o amor por todos, né? Dizia para orarmos por aqueles que caluniam, que perseguiam, amar a todos, inclusive aos inimigos, que incluía os romanos. Então aquele centurião se aproximou, Jesus estava abaixado no chão, ele se levantou para receber o romano. Os judeus todos arregalaram os olhos com a presença do romano e o ato de Jesus ter se levantado para falar com os romanos. E o romano se aproximou humildemente e disse: mestre, rabino, né? Rabi, o que já demonstrava um respeito do romano pelos judeus, ou por Jesus, pelos judeus não, por Jesus, né? Um respeito que não era comum dos romanos para um judeu qualquer, mas aquele romano especial, aquele centurião, um oficial romano, ele tinha um respeito por Jesus. Talvez já tenha ouvido, e é provável que já tivesse ouvido antes Jesus falando na rua, porque Jesus pregava na rua, na praça, no pátio do templo, para todo mundo ouvir. E como muitas vezes isso causava uma certa aglomeração, né? Muitas pessoas para ouvir Jesus, os romanos sempre tinham alguém ali de junto para ouvir, para prestar atenção, para ficar fiscalizando, para ver o que estavam falando, se não estavam pregando uma revolta armada, luta armada, um ódio contra os romanos. Então, provavelmente, aquele centurião já tinha ouvido alguma pregação de Jesus. Sabia que Jesus não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa comum. Então, ele se aproximou com respeito e disse: Rabi. Aí
o Jesus se levantou, né? Se aproximou dele, sim, que posso ajudá-lo? Ele disse, Rabi, eu sei que o senhor não pode vir na minha casa, mas eu tenho um servo muito doente, que ele é muito querido. Ele, na verdade, é mais um filho do que um servo, do que um empregado, né? Ele é mais um filho para mim, que também já mostra que não era um romano qualquer, não era um romano comum. Era um romano também que tinha um coração diferenciado, mesmo ele fazendo parte daquele exército romano conquistador, mas ele gostar de um servo, um romano gostar de um servo, provavelmente um escravo, né? Como se fosse um filho, mais um filho do que um servo, já mostra que aquele romano tinha um coração diferenciado. E quando ele falou isso, e ele está muito doente, está para morrer, aí Jesus disse, você quer que eu vá na sua casa? Aí o centurião, não, mestre, eu não sou digno de que o senhor vá na minha casa. Aí ele sabia da cultura dos judeus, que, né, eles achavam que um romano entrar na casa poluiria, como também, se Jesus fosse na casa de um romano, também sairia poluído. Então, ele respeitava esses aspectos culturais, o centurião, né? Ele disse, não, mestre, não precisa que o senhor vá na minha casa. Basta que o senhor diga, basta que o senhor fale, né, que deseje que o meu servo fique curado, que eu tenho certeza de que ele ficará curado. E Jesus aproveita esse momento para dar uma lição aos seus discípulos, seus apóstolos e outras pessoas que estavam ali juntos. Ele disse, estão vendo o que acabaram de ouvir? Né? Estão ouvindo e ouviu o que eles falaram? Então, nunca encontrei tamanha fé entre o povo de Israel. Né? Ele dizia, não preciso que o senhor vá na minha casa. Diga, ordene, que eu sei que ficará curado. Olha que fé que o romano demonstrou. O romano era politeísta, os romanos eram politeístas, adoravam vários deuses, né? Enquanto Israel adorava só um Deus, que era Javé, Jeová, né? Yavé, Jeová. E foi uma demonstração de fé. E Jesus, como amava a todos, não discriminava, dizia para não odiarem ninguém, nem os romanos, amar todos, inclusive os inimigos, na verdade, para não ter inimigo. Aí Jesus disse, vá ao encontro do seu servo, porque ele está curado. Aí o romano agradeceu, obrigado, mestre, agradeceu. Quando ele vai se afastando, vem outras pessoas da casa correndo e fulano, venha, ele está curado, fulano está curado. Aí ele olha para Jesus agradecido, com aquele olhar que muitos filmes mostram, né? Um olhar de agradecimento e vai embora. Isso mostra como Jesus não odiava. Na prática, não era só uma pregação teórica, não era apenas dizer, não odeiem ninguém, não odeiem os inimigos, não odeiem os romanos. Não era só falar. Tudo aquilo que ele falava, que ele pregava, ele demonstrava, ele praticava, ele vivia de acordo com o que ele falava. Sempre viveu, né? Dar a outra face, não revidar, não odiar, reconciliar, perdoar. Tudo que ele pregou, ele demonstrou. Né? Ele mostrou como é que nós deveríamos agir em cada uma das situações para dar as lições relativas a todos os seus ensinamentos, sempre relacionados à ética, à moral, ao comportamento humano. Não tinha nenhuma filosofia complexa como dos gregos, como de certos indianos do passado, né? A filosofia de Jesus era uma filosofia de vida, de amar ao próximo, de perdoar, de reconciliar, de não julgamento, né? Tudo coisa prática do dia a dia das pessoas, que não era difícil você gravar, não era difícil você realmente gravar aquilo que ele ensinava, porque era da demonstração do dia a dia das pessoas. Então Jesus, nessa passagem, ele demonstra aos seus discípulos, seus apóstolos e outras pessoas que estavam ali ao seu redor, ele demonstra que não era para amar, não era para odiar os inimigos, era para amar, incluindo mesmo os romanos, que eram, como eu disse, os maiores inimigos
dos judeus, dos israelitas, eram os romanos. E Jesus ali recebe o centurião com respeito, é respeitado também pelo romano, tem uma conversa civilizada, amorosa, podemos dizer, amorosa, né? E Jesus, logo percebendo aquela qualidade do coração do centurião romano, que tinha amor pelo seu servo, que não era comum entre os romanos, ele disse. E ali, durante a conversa, ele já deve ter emitido um pensamento, uma energia, ou enviado outros seres espirituais, os anjos para os judeus, né, espíritos, que ele pode ter encaminhado lá para a casa do servo e disse: vá, porque o seu servo está curado. A tua fé salvou o teu servo. Então ali ele dá uma demonstração de fé, ele aproveita aquela fé do romano para ele mostrar o quanto a fé é importante, o quanto a fé promoveu, ajudou a promover, pelo menos, a cura do servo, que era querido, que era amado como um filho, como disse o centurião, né? E demonstra que não se deve amar os inimigos, como ele não odiava os romanos. Jesus nunca pregou o ódio, a revolta, a revolução contra os romanos. Por isso, os romanos, durante todo o tempo de pregação de Jesus, foram anos de pregação, andando livremente em Israel, os romanos nunca prenderam Jesus. Pilatos nunca mandou prender Jesus, nem nenhum outro romano, durante os anos de pregação de Jesus, nunca nenhum romano, autoridade romana, né, prendeu Jesus. Jesus não foi preso pelos romanos. Por quê? Porque os romanos tinham observadores, tinham espiões, tinham pessoas infiltradas ali no meio do povo. Os romanos viam e sabiam que Jesus só falava de amor, de paz, de reconciliação, amar os inimigos, né? Sabiam, os romanos, que eram os dominadores de Israel, sabiam que Jesus não pregava o ódio, não pregava a revolta contra os romanos, não pregava uma guerra, uma revolução armada contra os romanos. Não, Jesus não pregava nada disso, só falava de paz, de amor, de reconciliação. Então os romanos não tinham nenhum motivo, nunca tiveram motivo para prender Jesus, né? É a passagem que eu gostaria de trazer para vocês, nesse retorno, nessa retomada do Café com Jesus, para que possamos refletir, né, sobre o amor ao próximo, amar inclusive aqueles desafetos, aqueles que eventualmente você considerar seu inimigo. Eu não tenho inimigo nesse mundo, não tenho inimigo nesse mundo, mas se tivesse, né, estaria pensando seriamente numa reaproximação, numa reconciliação com o inimigo. Então, é uma reflexão que eu deixo aqui em cima das mensagens do nosso Divino Mestre Jesus. Então, essa é a retomada do nosso Café com Jesus. Deixo essa reflexão para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço!